Boa tarde. Agora voltamos em definitivo para fazermos a live sobre as faculdades de teologia. E eu já havia feito aqui no final do mês de novembro do ano passado uma live sobre este assunto, onde eu li uma súmula do que seria mesmo, né, estas faculdades. Vocês podem procurar aqui nesse grupo, que a live ainda está aqui. A hora que eu publicá-la no nosso grupo do YouTube, aí a live sobe. Mas vocês podem ver, lá tem todos os detalhes. Então, esta live vai ser para relembrar e fazer certos raciocínios, né? Porque recentemente eu vi um colega meu, um conhecido meu, digamos assim, fazendo um pronunciamento em, né, aqui em Taubaté. E ele começou o pronunciamento dele com uma oração católica, né? A rádio ela é escutada por todos. Mas você veja bem a impedância que é da pessoa. A pessoa chega e já faz uma oração da sua própria religião, como se uma outra pessoa fosse obrigada a escutar aquilo, e se ela não escutar é desrespeito. Né, por exemplo, e tem outra, a oração que ele fez, nem foi ele que fez, ele colocou um disco de uma musiquinha de um padre cantando a oração. É lógico fazer um negócio desse. Isso não é uma imposição da sua fé às outras pessoas. Para ele pode ter certeza de que ele está certo. Mas e as outras pessoas? Será que ele não percebe que está desrespeitando outras pessoas? Né? Tem pessoas que não pensam daquele jeito. Né? E vocês vão ver como é que tudo tem a ver com isso. Viu? Para começo de conversa, eu gostaria de dar um aviso aqui. Ó. Não adianta publicar orações escritas em redes sociais, ou mesmo falar em rádios, ou mesmo tocar discos de músicas, de orações, ou decorar rezas, né? Ou então falar de uma forma interpretativa, né? Como se fosse com palavras bonitas, né? Para que outras pessoas escutem, e depois tocam uma gravação daquela oração. Isto não é oração, isso é show. A oração você faz na hora, em particular, certo? Você entra no seu quarto lá, sem que ninguém veja, daí você faz uma oração. Você pode fazer até uma oração em pensamento. A oração é uma coisa entre você e o próprio Deus. Não é para você ficar espalhando para as pessoas. Eu vou tocar uma música aqui. Olha, fazer oração. Olha que quem fez oração foi o bispo. Isso é show. Vocês vão ver como é que isso tudo tem a ver com o nosso assunto de hoje aqui, com o nosso raciocínio. Eu não vou mais precisar ler, até porque eu já fiz isso aqui, o que é teologia, né? Teologia é uma palavra que vem do grego, que significa theos e legin, né? Que significava antes falar sobre Deus. Falar sobre Deus é teologia. Então, qualquer pessoa pode teologar, né? Ou seja, falar sobre Deus. Qualquer pessoa. E antigamente era assim. Na época em que esta palavra foi usada na Grécia, era falar sobre Deus. Qualquer pessoa poderia falar. Mas e hoje? Acontece isso? Não. Hoje em dia, quando você escuta falar a palavra teologia, você já a liga a um curso, né? Somente para certas pessoas. Não serve para todo mundo. Né? E aquelas pessoas são entendidas, né, de Deus. Não é assim. Você veja bem. Quando Deus criou a humanidade, ele começou a tratar pessoalmente com os seres humanos. O primeiro povo dele, que foi escolhido entre todos os outros povos que praticavam o paganismo e outras coisas horríveis, que não vem ao caso aqui agora, foi o povo hebreu. Este povo hebreu
com este povo hebreu, Deus tratava diretamente, né? Através do seu primeiro profeta lá, Moisés. Ele tratava diretamente com o povo. Era Moisés um ser supremo para... Não, ele era um representante. Ele estava sujeito às mesmas leis que o povo, que qualquer um do povo estava lá. E Deus tratava com eles diretamente. Falava assim, ó, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, deve fazer... na chamada lei mosaica, que Moisés depois assentou por escrito, né? E ela ficou valendo até a vinda de Cristo. E até então, todos conheciam a lei de Deus. Todos. Os hebreus todos conhecem a lei de Deus. É uma lei simples. É uma lei dada diretamente por Deus aos seres humanos. Para cada um dos seres humanos. Então, todos podiam falar sobre Deus. Todos podiam meditar sobre a lei de Deus, que era de fácil entendimento. Era e é de fácil entendimento. Após a vinda de Cristo, o que ele fez? Ele substituiu a lei e começou a pregar. Para quem? Pregar em escolas, pregar para doutores, né? Escolher pessoas para que elas sejam pontífices máximos, né, em Deus. Né? Assim, não, quem está com Jesus é o que está sabendo, quem não está, não está sabendo. Não, não é nada disso. Jesus ele veio para falar com cada pessoa. Jesus era visto frequentemente andando com leprosos, né, com pessoas menosprezadas pela sociedade da época dele lá. Então, ele ensinava diretamente para pessoas comuns. Né? O apóstolo Paulo era uma pessoa comum. O que ele era? Ele era um construtor de redes. O apóstolo Paulo. Pedro era um mero pescador. Todos os apóstolos eram pessoas comuns, pessoas do povo, ali do povão mesmo, pessoas bem simples, e que às vezes demorava para entender o que Cristo queria dizer. Mas quando eles entendiam, eles seguiam. E aquilo que eles entendiam, eles passavam para outros discípulos. Todos os outros discípulos. Todos. Aqueles que quisessem se converter para o cristianismo, se tornavam cristãos e passavam a entender o que Jesus estava querendo. Entendiam também da lei. Por exemplo, a lei não estava mais em vigor, mas no quesito de não precisar mais fazer sacrifícios animais, né, e uma série de outras coisas. Não precisar mais ir na festividade de Jerusalém, né, isso daí não precisava mais. Mas outras coisas da lei ainda tinham que ser. Por exemplo, a lei diz não matarás. Porque a lei foi findada, agora você pode matar? Não, você não pode matar. Ainda continua, certos aspectos da lei continua por causa da sua consciência. Né? Você tem na consciência de que aquilo que você está fazendo é errado. E daí tem a lei do Cristo, que está sob um novo pacto. As pessoas então seriam cristãs. E assim sucessivamente. O que aconteceu então para que surgissem as faculdades de teologia? Depois que os apóstolos, só depois que os apóstolos morreram, começaram a adentrar dentre os cristãos filósofos gregos. E esses filósofos gregos eles não queriam abrir mão de suas filosofias pagãs. Eles não queriam, eles queriam achar um jeito de mesclar. Enquanto os apóstolos estavam vivos, os apóstolos diziam, não, isso está errado, isso não pode se mesclar. E os apóstolos falaram, está errado, eu não vou aceitar. Mas e quando os apóstolos morreram? O próprio apóstolo Paulo havia predito que depois que eles morressem, entrariam no meio deles lobos opressivos e desviariam a muitos. E foi o que aconteceu. E assim começou a grande apostasia. Estes filósofos gregos introduziram o paganismo no meio dos cristãos e fizeram uma mesclagem entre um ensinamento e outro, desvirtuando tudo, tornando o ensinamento puro de Cristo vão. Aí o que aconteceu? Com o tempo,
estes filósofos gregos foram querendo se sobressair. Fala assim, foi eu que criei aquele entendimento, né, e que agora é aceito. Então ele passou a se considerar chefe. E em cada congregação haviam os seus filósofos gregos querendo interpretar o que Jesus Cristo disse, não querendo mais saber do ensinamento puro, mas interpretar e fazer e usar aquelas interpretações a seu favor para que ele se sobressaísse. É daí que surgiu os pais da igreja. Lá pelo ano de 300 e pouco, no comecinho do século IV, esses líderes religiosos eles se reuniram com o imperador romano Constantino e formaram a Igreja Católica, né? E passaram a ter status agora do ponto de vista estatal de líderes religiosos, né? Aí o que eles fizeram? Para se tornar líder religioso, a pessoa tinha que não podia mais seguir o ensinamento de Cristo, que era simples, era para o povo. Tinha que seguir o ensinamento dos filósofos gregos pagãos, né? E que muito a contragosto alguns deles seguiram só para não perder o status. Com o tempo, muito tempo depois, um desses líderes religiosos situado em Roma, né, não é lá em Jerusalém, que é o berço do cristianismo, ou que era situado em Roma, e só porque ele ficava mais perto do imperador romano, ele chamou para si o título de chefe dos outros líderes religiosos espalhados. Este era o chamado bispo de Roma, né? Ele se chamou para si. Então ele passou a se chamar Papa. E o Papa dura até hoje, né? O paganismo ele persiste até hoje na figura do Papa. Imitado pelos evangélicos, né? Porque os evangélicos nada mais são do que imitadores da Igreja Católica, só que com interesses próprios. Cada líder religioso evangélico pega para si a sua peste de líder e quer dizer, não, eu sei porque eu sou pastor e você não sabe porque você não é pastor, certo? Então eles passaram a se dizer homens de Deus. Detalhe interessante é que quando não houve mais imperadores romanos, que eram chamados de sumo pontífice, sumo pontífice era o título do imperador romano. O que o bispo de Roma fez? Pegou para ele o título. Ele agora era chamado de sumo pontífice. Sumo pontífice da igreja. Ou seja, isto lhe parece ser o cristianismo puro de Cristo ou lhe parece ser uma coisa estatal, uma coisa mundana, misturada com governos políticos e que não tem nada a ver com Cristo? Bastando para isso que você abra a sua Bíblia e comece a ver que o que eles ensinam não tem nada a ver com Cristo. Depois eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns ensinamentos que contradizem completamente a Bíblia, mas que foram introduzidos por esses, hoje em dia, chamados de teólogos. Mas para que servem, então, as faculdades de teologia de hoje em dia? A gente sabe que os cursos de teologia eles são semelhantes aos cursos comuns, aos cursos de faculdade. E hoje em dia eles têm até status de curso superior. Ou seja, tem que ser registrado pelo MEC, ou seja, mais uma vez com ligação ao governo estatal, né? Eles têm que ser reconhecidos por um governo mundano para ter valor. Ao passo que na época de Cristo e seus discípulos e seus ensinamentos não tinham nada a ver com o restante do mundo. Certo? O que faz um teólogo hoje em dia, quando a pessoa faz? Detalhe, nós já vimos na live de novembro que nos cursos de teologia você não estuda a Bíblia. Ou seja, você vai falar sobre Deus, mas não lê a palavra de Deus. Né? Você vai ler cursos de teologia, patrística, né? Você vai ler o código canônico, cada um na sua igreja, porque os evangélicos também têm esses cursos de teologia, então eles puxam sardinha mais para o lado dele. Nas igrejas evangélicas
Por exemplo, ao invés deles estudarem a Bíblia, eles estudam a história da sua igreja e de seus personagens principais. Né? E a Igreja Católica também ela faz isso, ela estuda os pais da igreja. É por isso que tem grupos de teólogos que se dedicam, por exemplo, a uma determinada pessoa do passado. Então, tem ao Francisco, chamado de São Francisco. Então hoje em dia tem os franciscanos. Né? Mas o que faz um teólogo? O teólogo ele é uma profissão. Ele é uma profissão mundana. Inclusive dando direito a ele de se aposentar. Ele se aposenta. Ele não precisa mais falar sobre Deus para ganhar dinheiro. Né? Ele pode se aposentar. E também tem até o posto de capelão. Nas forças militares, o capelão ele é tido como um oficial militar com direito à porta e uso de arma. Né? Isso lhe parece com o cristianismo verdadeiro? Em caso de guerra, por exemplo, entra lá o Brasil entra em guerra contra a Venezuela, né, por diferenças entre os dois presidentes de ambos os países. Mas na Venezuela também tem católico. Aqui no Brasil também tem católico. Os soldados brasileiros são na sua maioria católicos. E na Venezuela também. Vão entrar em guerra de maneira que católico mata católico em nome de Deus ou em nome da pátria? É possível matar em nome de Deus? Não, não é possível. Você não pode matar e dizer que está fazendo um serviço para Deus, certo? Mas as religiões de hoje em dia fazem isso. E a religião católica, principalmente, ela fez isso. E isso foi previsto por Jesus Cristo. Ele disse que ainda ia chegar um tempo em que aqueles que matarem os cristãos verdadeiros iriam estar pensando que iriam estar prestando um serviço sagrado a Deus. Então, envolvidos num manto escuro de paganismo, a igreja promoveu 6 séculos de inquisição, ou seja, perseguição a pessoas por motivos religiosos. Matou, roubou, tudo isso. E tudo isso chamado hoje em dia de santo, hein? A Santa Inquisição. Então, portanto, uma faculdade de teologia, ela basicamente ela não serve para nada. Não em termos de se conhecer a Deus. Muito pelo contrário. Quem entra numa faculdade de teologia com o intuito de conhecer a Deus, ele vai se afastar cada vez mais de Deus. Mas vai se aproximar cada vez mais do paganismo. Qual é o resultado do profissionalismo de um teólogo hoje em dia? O povo simplesmente não consegue assimilar mais as frias, confusas e contraditórias e mutáveis equações da teologia sobre Deus. Você vai escutar um teólogo falar, você mesmo vai achar o assunto desinteressante. Quantos vídeos que não tem aí pelo YouTube de pessoas intituladas de professores, de teólogos, e falando sobre Deus, daí você vai escutar, aí daqui a pouco você isso aí não me interessa, né? Isso aí é coisa para alto nível. Então, aí você, o que você é? Você não é nada? Ele está falando de Deus num alto nível. E daí Deus está com ele ou ele não está mais com você porque você também não está conseguindo entender nada sobre ele? Não. Eles estão se afastando sobre Deus exatamente por causa disso. Eles tornam Deus um Deus incompreensível, né, para o povo. Sendo que o próprio Deus ele pode se chegar ao mais humilde das pessoas. A pessoa pode não saber ler e não saber escrever, e a pessoa estar com Deus. E pelo contrário, isso é bíblico. Os grandes mestres não contêm a verdade sobre Deus. Vou deixar esse texto aqui também. Deus se afasta dos sábios, mas ilumina os pequeninos. A maioria dos profetas, a maioria não, todos os profetas de Deus antes de Cristo, inclusive o próprio Cristo, foram todos pessoas humildes. Nenhuma dessas pessoas era ligada
a governos. Não, nenhum. Depois vieram os apóstolos. E todos os apóstolos foram martirizados, não se sabe como, pelos governos. Ao contrário disso, as igrejas procuram se unir aos governos. Governos esses que vão ser destruídos, né, no Armagedon, conforme a gente já viu aí numa live passada. Certo? O resultado final de um curso de teologia é o afastamento do povo das igrejas e de Deus. Primeiro a pessoa muda de denominação na tentativa de encontrar a verdade em outro lugar. Mas com o passar do tempo, ela também se desilude pela opção escolhida, porque vai ver que é tudo a mesma coisa. Por fim, larga tudo e vive por si mesmo. É onde vem os teólogos particulares. Ou seja, a pessoa ela já não liga mais para a religião, porque ela não encontrou Deus lá nas religiões. Então ela vai pensar por conta dela mesma. Né? Então ela cria conceitos, e aquele conceito ela não vai mudar, porque ela vai comparar o conceito dela com o das religiões e vai ver que o dela é mais sábio. Né? E assim sucessivamente. Até no ateísmo existe teologia, porque eles procuram provar que, isso mediante lógicas e estudos, que Deus não existe. Mas eles fazem isso exatamente porque as igrejas não conseguem provar que ele existe. Certo? Portanto, meus amigos, as faculdades de teologia, elas são exatamente como aqueles consultórios de tarólogos, né? De tarô, de espiritismo, certo? Não vão servir para nada. Certo? Você pega uma escola de teologia, por exemplo, aqui em Taubaté tem uma escola de teologia lá perto lá da Ponte Seca, lá uma puta de uma área grandona, e daí fica lá os rapazes lá, tudo lá morando junto lá. Você pensa que eles vão sair dali o quê? Eles vão sair dali padres e vai saber o que sobre Deus. Uns vão se candidatar para cargos políticos, outros vão para cadeia porque vão cometer pedofilia. E cadê? Eles vão espalhar o quê? Eles vão dizer o que sobre Deus? Nada. Eles não vão dizer nada. Então, uma faculdade de teologia e um terreiro de macumba é a mesma coisa. Você não vai encontrar Deus nesses lugares. Você vai encontrar Deus se você o procurar com sinceridade. Se você fizer uma oração sincera no seu quarto, olha, humilde, sem que ninguém veja, eu gostaria de encontrar a verdade sobre Deus, porque é esta verdade que vai me salvar. Com certeza o próprio Deus vai lhe responder, porque Deus, ele é muito poderoso e ele trata com cada um a sua maneira. Com cada um. Ele não trata com grupos de pessoas e nem trata com uma pessoa para que essa pessoa trate com uma multidão. Isso não existe mais. Porque tem um texto bíblico que diz que o cabeça do Cristo é Deus, mas o cabeça do homem é Cristo. Ou seja, não existe um homem cabeça de outro homem. Certo? Não existe. Então, se você quiser saber a verdade, exatamente a verdade pura e cristalina, que é simples e foi escrita por pessoas simples para pessoas simples, você tem que procurá-la com honestidade diretamente para Deus. Você faz uma oração e, dependendo do que você esteja querendo mesmo, Deus vai lhe responder. E ele já responde. Ele manda emissários dele para cada um, para cada pessoa que mora na terra inteira. As pessoas vão saber quem é Deus antes dele implantar o seu reino aqui na terra. Certo, meus amigos? Então, este é o raciocínio. Qualquer dúvida, podem escrever. Eu vou deixar essa postagem aqui aberta para comentários. Se caso vocês
tenham alguma curiosidade sobre esse assunto, pode publicar. Ou se tiver alguma sugestão, ou mesmo se tiver algum ensino, porque eu estou aqui para aprender também. Eu não sou cabeça de ninguém. Eu também sou uma pessoa como qualquer outra. E eu faço exatamente aquilo que os apóstolos fazem. Eles aprendiam, eles não usavam aquilo que eles aprendiam para se sublevarem nas pessoas. Não. Eles usavam aquilo que eles aprendiam para que outras pessoas também pudessem saber a mesma coisa que eles. E muitas vezes o que eles ensinavam para as outras pessoas, essas outras pessoas acabavam aprendendo até mais coisas que os apóstolos e acabavam ensinando para eles. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Pedro. Paulo entrou bem depois de Pedro, na verdade. Ele aprendeu muito depois sobre Cristo. Mas ele chegou a um ponto em que ele precisou censurar Pedro, porque Pedro não havia entendido bem ainda certos aspectos da verdade ensinada por Cristo. E Pedro foi humilde o suficiente para aceitar a correção do apóstolo Paulo, que nem era dos 12. O apóstolo Paulo ele havia entrado bem depois, né? Se Pedro fosse um chefe dos apóstolos, como dizem os católicos, ele iria aceitar uma correção de Paulo? Uma censura na frente de todos? Como foi feita? Não, isso não seria possível. Porque se Pedro fosse o que os católicos pensam dele, ele que seria o iluminado para servir como cabeça das pessoas. Mas isso contrariaria o que a própria Bíblia diz, né? Isso contrariaria até o que o próprio apóstolo Pedro disse, né, sobre ele mesmo. Né? É que ele não era nada, ele não era pedra de coisa nenhuma. Né? Meus amigos, boa tarde. Eu ainda pretendo fazer outras lives hoje à tarde ainda sobre outros assuntos, tá? Então, até lá.